ressaltando a todos que não existem votos de pesar registrados. Alô? Pode iniciar? Bom, senhor presidente, vereadores, vereadoras, moradores do Jardim Marquês e adquirentes de lotes também no mesmo bairro, bom dia. Em nome dos moradores do Jardim Marquês, é que eu faço uso hoje dessa tribuna. Bom, muito se tem dito que hoje em dia a população brasileira aumentou muito seu poder de consumo, conseguiram até comprar mais celulares, alguns eletrodomésticos e carros. Nesse novo mundo que a sociedade brasileira foi inserida, entendemos que um item ficou muito estagnado, que é o serviço público. E só tem acesso, ao nosso ver, ao serviço público, sobretudo de qualidade, uma determinada classe social. Haja vista as condições de bairro, dos bairros de alta renda e os de baixa. A prestação de serviço é completamente diferente. Por exemplo, em bairros de baixa renda, a varrição é menor do que aqueles bairros de alta renda. Outro bom exemplo que podemos citar aqui diz respeito à questão do trânsito. Se qualquer um de nós pararmos num domingo na Siqueira Campos ou em qualquer outra rua, logo em seguida já vem um agente atuando, que entendemos que deva ser desfato dessa maneira. Mas, por outro lado, no Jardim do Marquês, onde é o objeto do nosso assunto aqui, tem uma empresa que se instala lá dentro. A empresa se instala, não constrói estacionamento e os carros ficam totalmente na rua, né, acarretando maiores problemas ainda para os moradores. Se qualquer um de nós vamos abrir aqui um pequeno comércio, precisamos ter uma área de estacionamento para estar absorvendo esses veículos. E com o aval da administração, essa empresa se instala, infringindo totalmente a lei urbanística aqui do município. Nós entendemos que seja importante essa fala inicial, embora ainda não seja o foco da nossa questão, porque os problemas que enfrentamos no Jardim do Marquês, e o Jardim do Marquês, ele não é uma ilha. Ele está inserido dentro dessa nova ordem política, que visa a precarização dos serviços públicos, que permite que o mercado regule suas ações diante da omissão do Estado, entre outras sequelas mais que não gostaríamos de nos estender tanto aqui. Ao nosso ver, as condições de vida não se dá com aquisição de produtos, mas se dá sim com boas condições de serviço, de políticas urbanas eficazes. Agora, adentrando especificamente ao nosso assunto, que é o Jardim do Marquês, a gente gostaria de pedir para a técnica que passasse os slides que nós preparamos, onde a gente vai estar apresentando a problemática que enfrentamos. Por favor, técnica. Pode passar. Bom, para quem não conhece, esse senhor é o senhor responsável pelo loteamento que tem causado todas as mazelas enfrentadas por nós, né? Pode passar. Antigamente se chamava Incorvest, hoje é Marfex, e daqui a pouco se muda de nome de novo. E tem vários outros loteamentos e empreendimentos aqui na cidade. Um deles foi o Jardim Alvorada, o Jardim do Marquês e um outro que é o Alto da Boa Vista, lá no Parque dos Príncipes. Todos com problemas, todos. Então, por onde esse senhor passa, acontece problemas. Pode passar, por favor. Para quem não conhece o Jardim do Marquês, ele situa-se ali na Avenida Nilo, na rodovia Nilo Máximo. Pode passar. Próximo ao Parque dos Príncipes, Cidade de Salvador, Coleginho, naquele centro ali. Pode passar, por favor. Bem, a gente traz essa nossa fala, e aqui a gente gostaria de pontuar uma questão muito importante.
Hoje nós temos o loteamento 887 unidades habitacionais, embora não estejam todas ocupadas. Mas para a gente ver a dimensão do problema, onde nós iremos chegar. Vão se dar aproximadamente em 3.548 pessoas. Então é um loteamento extremamente grande, né? Que temos aí 5 áreas institucionais, algumas praças. Pode passar, por favor. E aí nós temos uma linha do tempo onde que tudo isso aconteceu. Em 2002 o loteamento foi aprovado com a licença urbanística. Logo em seguida, já entendendo que o loteador deixaria algumas obras para trás, a prefeitura realizou os acordos, que foram os TACs, né? Em seguida, nós, os moradores, criamos a associação de moradores e ingressamos também com uma ação na justiça, juntamente com a Defensoria Pública. Bom, em 2012 houve um acordo judicial, onde o loteador tinha até junho de 2013 para concluir as obras. 2013 passou novamente e não concluiu. Hoje, essa ação ela está em fase de laudo, de uma perícia, onde o juiz deve nomear um perito para estar aí dando andamento à ação. Acontece, gente, que toda essa infraestrutura prometida pelo loteador, que a nosso ver, no primeiro momento, responsabilidade sim é do loteador, né? Como água, luz, esgoto, inclusive asfalto, não foram realizadas até hoje. Parte do bairro não tem asfalto e as pessoas precisam morar. Então as pessoas vão construindo e vão morando. Mesmo com a abertura de inquérito civil, a realização desses acordos por intermédio dos TACs e essa audiência realizada, mesmo assim, o loteador descumpriu todos os cronogramas previstos. Bem, o que nós entendemos? Que essa situação do Jardim do Marquês, ela esbarra em todas as esferas de decisão do poder, tanto o judiciário, quanto o legislativo e quanto o executivo. No judiciário, a prefeitura, como nós já falamos, ingressou sim com uma ação civil pública, assim como o Ministério Público, responsabilizando o loteador. E da nossa parte, nós também ingressamos com uma ação de danos morais e materiais. Além da propaganda enganosa, que esse loteador, ele conseguiu levar todo mundo. Utilizou-se dessa publicidade na venda dos lotes, prometendo a infraestrutura até determinado período, que foi 2006, e até agora não se cumpriu. No dano material, a gente verifica, primeiro, a desvalorização dos imóveis, né? É muito claro que o imóvel, sem aquela infraestrutura desejada, ele naturalmente vai se desvalorizando. Além da infraestrutura que foi cobrada e não foi realizada. Então, nesse caminho do dano material, nós temos esses dois problemas. E o dano moral que a gente enfrenta, onde evidencia, por uma privação psicológica mesmo, na situação das habitações que estão irregulares, que não conseguimos habitar de maneira adequada. Bem, nós entendemos, gente, que aqui, nessa casa, e por isso que nós fazemos uso dessa tribuna, de fato não cabe ao legislativo executar obras e nem julgar. Mas é dever, sim, dessa casa, de fiscalizar o executivo, né? Independente de qualquer interesses partidários. Entendemos que o interesse do povo deve estar acima dos interesses partidários. Porque não adianta a gente, assim, ir ao bairro e oferecer ajuda. Só isso não basta. E essa casa teve a oportunidade de ajudar no que diz quando o aumento do IPTU e não fez, aumentando e elevando os nossos impostos para mais de 100% por um serviço que mal é prestado. Nós entendemos que devemos pagar sim o IPTU, mas esse aumento que houve foi abusivo. Mas enfim, outro argumento que nós ouvimos constantemente é que o loteamento foi aprovado antes da alteração da legislação, que de fato foi um avanço, ao nosso entender. Essa mudança de legislação obriga agora o loteador a cumprir toda a infraestrutura,
do nosso ponto de vista, isso foi muito importante. Mas não revoga o compromisso da municipalidade em assumir aquilo que foi aprovado, independente da legislação. Porque se o loteamento foi aprovado numa legislação antiga, o município sabia, se o loteador não ia cumprir, caberia à administração assumir aquilo que foi prometido. Independente disso também, foram realizados os TACs, né? Os acordos. E o que eram esses acordos? Até o ponto que o empreendedor executava determinadas obras, a municipalidade liberava a venda de alguns lotes. O empreendedor não cumpriu, a municipalidade liberou os lotes. Outro TAC nesse mesmo sentido. Nisso foram uns 3 ou 4. Quer dizer, se não cumpriu a primeira vez, já deveria ter barrado ali, ao nosso ver. Além do mais, a prefeitura, a administração, tem o poder de polícia. Poderia ter impedido lá atrás a venda desses lotes, mas não, mas deixou correr solto, à margem da lei, e os moradores que aqui estão vieram na prefeitura perguntar como que era a situação do loteamento, e as informações que obtiveram é que estava tudo certo. E nessa intenção compraram os seus lotes. Então, quer dizer, a municipalidade, ela também é corresponsável. No primeiro momento, de fato, a responsabilidade é do loteador. Mas a municipalidade é corresponsável por tudo isso que está acontecendo. Para finalizar, nós entendemos, como já dissemos, que a responsabilidade é do loteador, mas essa administração, sobretudo o prefeito Hamilton, tem um compromisso muito maior, porque ele acompanhou desde o início esse processo, participou desde o começo, teve todos os meios para tentar resolver essa questão lá atrás e não resolveu. E aí o que acontece? Transferiu para o judiciário um problema que a princípio era do executivo. E nós sabemos, gente, da morosidade que a justiça é, né? Sabemos que loteador ganha tempo e não queremos acreditar que a prefeitura queira também ganhar tempo, porque queremos resolver esse problema ainda nessa gestão. Se não resolver essa questão do asfalto, que entendemos que isso está no processo judicial, que leva mais algum tempo, mas gostaríamos aqui de tentar, juntamente com vocês, tentar articular juntamente com o prefeito, com o executivo, para no primeiro momento assumir pelo menos a manutenção do bairro. Está começando a ficar intransitável, as pessoas já não estão conseguindo mais entrar no bairro, por conta que o loteador já praticamente abandonou o que era o que lhe cabia. Então, nesse primeiro momento, eu acredito que deveríamos se organizar para isso, tanto vocês que têm mais acesso ao prefeito, e tentar pelo menos a manutenção, até que se tenha um outro desfecho dessa ação judicial que tá correndo. Nós entendemos que, nesse primeiro momento, não é a prefeitura que vai executar o asfalto. Isso para a gente é totalmente tranquilo. Mas a manutenção nós acreditamos que possa sim assumir. Há bairros como Rio Comprido, como 22 de Abril, 1º de Maio, bairros considerados irregulares, onde a prefeitura entra e faz a manutenção, coloca lá seus serviços, e por que não pode assumir a manutenção do Jardim do Marquês? Então eu acho que essa justificativa de que está acontecendo uma ação não procede. Entendemos sim que a prefeitura tem todos os meios e a obrigação de assumir pelo menos a manutenção. Então a gente gostaria de deixar registrado aqui essa nossa fala e de se somar a esse esforço, porque é um compromisso muito grande dessa casa e do executivo, porque se o loteador não fizer essas obras, a municipalidade vai ter que fazer. Nós não vamos poder ficar todo esse tempo lá sem a infraestrutura. Então, eu acho que o momento tem que ser agora. Tentar responsabilizar, de fato, quem está recebendo por isso, né? Quem está lucrando com isso, porque ainda os moradores continuam pagando seus lotes, continuam pagando lá pro loteador. Então, eu acho que esse é o momento. Não devemos deixar passar essa oportunidade. Muito obrigado pela atenção de todos.
e a gente deixa aqui registrado esse nossa fala.